Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A sessão plenária desta quarta-feira colocou em discussão pela segunda vez o projeto de lei que trata dos abonos complementares dos profissionais da educação, mas a votação foi adiada. O projeto de lei original, de autoria do Executivo, aprovado em primeira votação, contemplava abonos complementares e de compatibilização aos profissionais da educação. O governo sugeriu o substitutivo que se estende às demais classes de servidores, com reajuste de 0,01% a partir de 1º de maio de 2016, anualmente, e plano de bonificação de resultados. Foram encerradas as discussões e a votação foi adiada para uma próxima sessão plenária. Trata de bonificação, trata de abonos emergenciais para o nível básico e nível médio, cria uma função, uma gratificação melhor, federativa para os auditores fiscais. Como eu posso votar num projeto de lei 0,01 para servidor público, quando os servidores da Câmara tiveram 3,84% de reajuste? Não dá para concordar com isso. Então eu apresentei projeto de lei substitutivo, para no lugar de 0,01 ser 6,84% de reajuste a título de revisão geral para todos os servidores municipais. E o abono de R$300 para o nível médio, ele seja extensivo para os aposentados. Nós aprimoramos uma inovação na Prefeitura da cidade de São Paulo, que é a bonificação por resultado. A categoria ou a própria entidade municipal que atingir as metas vai ter aí uma gratificação, por conta desse atingimento de metas, ou seja, pode chegar até 20% do salário do servidor. Nós fizemos um acordo, inclusive com os sindicatos, de mandar aqui um abono emergencial de R$200 para o ensino básico e R$300 para o ensino médio, e o governo, até dia 31 de agosto, encaminhar um projeto aqui da reestruturação da carreira. E aí sim, com certeza, pela paridade, vai atender não só os ativos, mas também como os aposentados. Esse é um projeto de lei que deverá ser votado em breve, não é? Mas além do substitutivo do governo e do Fonseca, que a gente viu aí na reportagem, tem outros 3 substitutivos, não é? Foram 5 substitutivos, né? Um No do total. professor Toninho Véspoli, que é professor, vereador, José Policineto também. Isso. Né? Tem o do governo, Do Alfredinho. né, que você já falou, e do vereador Alfredinho, Isso. que é líder do PT. Essa questão é uma questão legislativa que é bastante interessante para você conhecer também o processo legislativo, como funciona. Esse projeto foi aprovado em primeira. Ele veio para plenário para ser aprovado em segunda e automaticamente ir para a sanção do prefeito. Só que os substitutivos, eles mexem no texto original. E quando se mexe no texto original, o que acontece? Em primeira, antes de chegar a plenário, ele passa por todas as comissões da casa, as comissões pertinentes. Como houve modificação e são 5 substitutivos, havia necessidade de passar novamente por um congresso de comissões, que é feito na sessão plenária, junto com os vereadores. Há uma pausa na sessão plenária entre o congresso de comissões. Só que aí não houve quórum para fazer o congresso de comissões. Então fica prejudicada a aprovação em segunda. Agora, a discussão, ela está fechada. As horas regimentais para a discussão, elas já estão completas. Então agora é aguardar, como você disse, né? O Comitê de Chuvas e Enchentes fez uma diligência na zona sul da capital para averiguar denúncias de desmatamento em Parelheiros e Grajaú. A intenção é entrar em um acordo com a Prefeitura e Governo do Estado para reforçar a fiscalização, pois a devastação da mata é crítica, impulsionada pela venda ilegal de lotes. A diligência começou em Parelheiros, extremo sul da capital, com apoio da Subprefeitura, Guarda Civil Metropolitana e GCM Ambiental. No primeiro local, a impressão do lado de fora do portão é que se tratava de um pequeno lote. Mas ao entrar, há surpresa. Uma vasta região de Mata Atlântica foi derrubada e queimada por pessoas que vendem lotes clandestinos. Aqui é uma das 45 áreas que estão registradas por nós de desmatamento criminoso, loteamento clandestino criminoso, derrubada de mata, venda de lotes. Na verdade, Parelheiros é a área de preservação de manancial,
abastece a represa do Guarapiranga, que fornece água para 5 milhões de pessoas. Quer dizer, desmatou aqui, a consequência é faltar água, e a represa sofrer e as pessoas não terem água para beber. O estado de São Paulo como um todo passou há pouquíssimo tempo atrás por uma crise de abastecimento de água, né? E isso impacta diretamente, é resultado direto desse desmatamento e dessas ações criminosas que a gente está vendo. É importante que nós tenhamos um cuidado imenso, principalmente com as cabeceiras dos rios Tietê, dos rios Pinheiro, para que não faça essa devastação nas matas ciliares, que isso impacta diretamente com as enchentes que nós convivemos na cidade de São Paulo. Partimos para o segundo local, onde por trás de uma lona, uma longa estrada foi aberta no meio da floresta. Um lote já estava ocupado com um plantio de milho. 2 homens que no início não quiseram dar informação, acabaram revelando que compraram um terreno de 5 por 35 metros por R$35 mil. E de documento, só possuem um contrato de compra e venda. Incrível o jeito que eles fazem, né? Deixam aí a mata no entorno para que ninguém possa ver, e a gente só conseguiu descobrir porque o vereador Natalini pegou fotos aéreas. E aí a gente vê essa clareira, e aí por isso que a gente vem aqui como comitê, como vereadores, né? Para tentar brigar um pouco mais e apertar um pouco mais. Infelizmente, isso que a gente pode dizer que é uma quadrilha mesmo que está fazendo isso. Nós estamos dentro de um bairro que chamam de bairro, que na verdade isso aqui não é um bairro, isso aqui é uma cidade. Aqui é 353,5 km de extensão. Nós somos a maior prefeitura territorial e aquilo, só a prefeitura para tomar conta desse lugar é difícil. A Guarda Ambiental ela tem um trabalho forte aqui na região. Este local específico foram 2 ocorrências nos últimos dias, a última no último dia 11, onde alguns elementos foram detidos aqui portando motosserra no ato de crime ambiental. Mas é importante a união subprefeitura, Secretaria do Verde e outros órgãos que possam, juntos, irmanados, combater essa questão, porque sabemos que é uma quadrilha que está por trás de tudo isso. No ponto seguinte de vistoria, um muro foi erguido e tivemos que espiar pelo portão e subir para ter dimensão do desmatamento. Essa terceira área que o Comitê de Chuvas e Enchentes veio visitar é a mais consolidada, que a mata foi mais destruída. Atrás dos muros a gente encontra um verdadeiro bairro. Todos os lotes já estão separados, não tem mais árvores e as casas não são de baixo padrão, são de padrão médio e alto. Isso nos deixa muito triste com essas quadrilhas que vêm invadindo essas áreas e agredindo o meio ambiente. Não é só desmatar, mas também poluir a nossa represa, que nos abastece hoje com uma água que nós bebemos aqui na Zona Sul. Se fizer comparação com aquelas construções ilegais do Rio de Janeiro, onde o Ministério Público lá está prendendo todos, eu acho que aqui não vai ter cadeia para prender todos aqueles que estão desmatando e fazendo o que estão fazendo. Seguimos para o Grajaú, bairro administrado pela subprefeitura da Capela do Socorro. Aqui uma enorme clareira foi aberta com o uso de máquinas. A gente vê aqui a terra sendo deixada descoberta, vai terminar ali, na represa. Dá para ver aqui a movimentação de terra em direção àquela vereda. Ali é caminho da água e acaba sendo caminho da terra também. Então o impacto disso, né, do assoreamento, também é muito sério. A gente vem estudando isso no Comitê de Chuva e de Enchente. E aqui dá para ver as marcas das esteiras, né, de máquina com esteira fazendo essa movimentação. E o comando da Guarda Ambiental estava explicando para a gente que a prefeitura não dispõe dos meios para guinchar essas máquinas. Se a gente faz um flagrante das máquinas fazendo movimentação de terra onde não devem, não tem como apreender as máquinas. Nós vamos voltar para a Câmara, cada vereador aqui é de um partido, então é uma comissão suprapartidária. Vamos conversar com o presidente da Câmara, vamos chamar os nossos colegas vereadores, todos nós, cada um vai pegar um pedaço da apresentação, vamos apresentar o que vimos e vamos pedir para a Câmara de São Paulo assumir, junto com nós todos, o protagonismo de defender as matas remanescentes de São Paulo. Isso vai ser junto ao prefeito, junto ao governador. É realmente uma grande expedição, bonito ver os vereadores irem em loco, né, ver o que está acontecendo. E que área, que tristeza, né? É terrível ver uma situação assim na cidade de São Paulo, né? Crime, ação criminosa de quadrilhas que entram em áreas de mananciais, fazem essa devastação que a gente acabou de ver. E os vereadores ainda bem que descobriram e providências têm que ser tomadas, até porque o que é a mata ciliar? A mata ciliar é o seguinte, ela fica no entorno de rios, no entorno de represas,
ela filtra toda a água da chuva e não permite que o barro, toda aquela impureza vá para dentro das represas. A partir do momento que você tem loteamento, vai esgoto para a represa. A própria falta do verde faz com que lama, barro, impurezas acabem indo parar dentro da represa. Então, realmente, um trabalho magnífico feito pelo Comitê das Chuvas e que não vai parar por aí. Por isso que é legal, o vereador Natalini já disse, não vai parar por aí não, tem que pegar essas pessoas e prenderem mesmo, porque isso é crime. Projeto que obriga estacionamentos particulares a adotar sistema de cobrança por tempo fracionado foi um dos aprovados pela Comissão de Trânsito. A 12ª reunião da comissão aprovou também um requerimento do vereador Chechel Trípoli do PV, solicitando uma audiência pública para discutir a regulamentação de aplicativos de entrega na cidade de São Paulo. A audiência foi agendada para o dia 26 de junho, às 11 da manhã. Nesta data, não haverá reunião ordinária da comissão. Um assunto muito longo, que não se esgota na audiência pública e muito menos naquela reunião ordinária. Por essa razão, achamos por bem realizarmos essa audiência pública, até para a gente entender um pouco mais, ouvir todos os atores envolvidos e, obviamente, nós sabemos que ali tem um problema gravíssimo. E dali nós queremos sugerir ao Executivo o caminho correto para fazer a regularização. O projeto de lei que obriga os estacionamentos particulares a adotar um sistema de cobrança por tempo fracionado foi aprovado pelos membros da comissão. Segundo o relator do projeto, do vereador Camilo Cristófaro, do PSB, a proposta deve seguir para o Executivo. É muito que correto, porque no mundo todo é fracionado. Aliás, de 15 em 15 minutos. E aqui não. Aqui o que mais você observa é os estacionamentos começarem a fracionar acima de 2 horas. Alguns fracionam acima de 1 hora, 1 hora e meia. Interessante essa proposta, né, Mália? Eu acho, me parece até um pouco mais justo, né? Por tempo de uso, né? Os estacionamentos, quer dizer, quando você utiliza um estacionamento, né? Perfeito, né? E eu acho que tem que virar lei e tem que ser colocado em prática. Porque vamos supor que você pague R$12 em 1 hora no estacionamento, R$12. Uhum. Então, se você paga R$12, se você ficar 10 minutos, você tem que pagar R$2. Tem que pagar 2, você não tem que pagar os 12. Você fica 20 minutos, você paga mais o equivalente. Então, é isso que tem que acontecer. E é o que os vereadores estão pleiteando. Eu acho muito legal essa lei, eu acho que ela tem tudo para passar e tudo para virar lei. Porque estacionamento chegou a cobrar, aliás, ainda tem abuso pra caramba de cobrança de estacionamento, que você deixa o carro muitas vezes 5 minutos, paga R$30. Pois é, não pode ser enriquecimento ilícito, né? Onde é que você já viu? Verdade. E no próximo bloco, CPI da sonegação fiscal continua com força total aqui na Câmara. Não saia daí, a gente volta já já com o Câmara em Pauta. Com o Câmara em Pauta. A CPI da sonegação tributária foca agora seus esforços na investigação de irregularidades relativas ao Banco Safra. Na reunião desta quinta-feira, funcionários de empresas que prestam serviço para o banco foram ouvidos e um deles pode ter sido pressionado por um diretor do banco a não prestar todas as informações. 2 diretores da empresa de consultoria Deloitte explicaram como é o trabalho realizado na auditoria da contabilidade do Safra Leasing. Mas durante o depoimento, o funcionário Luiz Carlos Filho disse ter recebido no dia anterior uma ligação de um dos diretores do Banco Safra. Para o vereador Ricardo Nunes, presidente da CPI, essa é uma situação grave. Foi uma informação que pegou a CPI de surpresa e deixou os membros indignados, porque um diretor do alto escalão do banco ligar para a pessoa que foi intimada a vir depor aqui, né, isso eventualmente pode ser uma pressão para atrapalhar as investigações. O parlamentar acredita que possa ter havido uma tentativa de obstruir a investigação. Para ele, o Banco Safra tem constantemente tentado prejudicar os trabalhos dessa CPI. Obstrução de investigação é crime previsto no Código Penal, então nós vamos fazer uma análise criteriosa com relação a isso. E é inadmissível que um diretor que tem o poder de contratar aquela empresa, de pagar, de rescindir o contrato, fazer uma ligação que ele mesmo depois aqui nunca teve uma ligação da pessoa, não tinha sequer o celular, ligar no celular dele lá em Brasília para falar, olha, você vai depor amanhã, tá tudo bem, você sabe o que é, precisa de alguma coisa, quer dizer, deixando ali
de uma forma bastante clara a sua preocupação em fazer alguma interferência no depoimento. Funcionários da empresa de investimentos Simplifique Pavarini também prestaram depoimento. Essa empresa foi responsável pela emissão de títulos de debêntures da Safra Leasing. Apesar disso, os 2 diretores nunca estiveram na sede da empresa, que ficaria em Poá. Esse seria mais um indício de que o banco utilizava um endereço de fachada em outra cidade para evitar o pagamento de impostos na capital. Pelo que nós temos visto até aqui, eu diria que realmente as operações do Banco Safra, embora eles queiram dar uma aparência de que aconteceram fora do município de São Paulo, eles têm todas as decisões, inclusive as decisões de crédito, inclusive as decisões de concessão, inclusive as decisões mais estratégicas, ocorrendo no endereço da Avenida Paulista, aqui no município de São Paulo. Efetivamente, nunca houve uma sede do Safra lá em Poá. Tinha lá um escritório? Tinha. Com meia dúzia, 2 dúzias de pessoas? Tinha. Mas é que a sede nunca foi lá, isso a gente está cada dia mais deixando claro e evidente que a sede sempre foi aqui na cidade de São Paulo, portanto, os impostos são devidos à cidade de São Paulo. Nessa semana, os trabalhos dos depoimentos continuaram. Os vereadores estão realmente muito firmes nessa apuração, Mário. E olha, a maioria dos bancos e de todas as empresas, se a gente for analisar, realmente está errado, porque montam uma sede no município onde paga menos ISS, mas opera na cidade de São Paulo. E o resultado dessa CPI ele é muito bom para a cidade e para todos nós, para a população que está nos assistindo. 230 milhões recuperados do Itaú. 195 milhões recuperados do Santander, mais 30 milhões recuperados do Alfa. Tudo isso dá 455 milhões, eu estava somando, e não é só questão da recuperação. E essas empresas automaticamente já transferiram suas sedes, porque não pode continuar lá na portinha, lá em outro município. Já transferiram suas sedes, a partir de agora começam a pagar o imposto devido aqui também. Então é importantíssimo esse trabalho que a CPI está fazendo. Colocar ordem na casa, Sem né? dúvida. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que regulamenta a previsão do Plano Diretor Estratégico para a criação de polos de desenvolvimento econômico nas zonas norte e noroeste da cidade. O Plano Diretor Estratégico de 2014 criou polos de desenvolvimento em algumas regiões da cidade e as zonas norte e noroeste ainda precisavam da regulamentação. A intenção é indicar áreas da cidade distantes da região central que precisam de desenvolvimento econômico para concentrar novos empregos. A iniciativa é de vários vereadores, entre eles Pólice Neto, do PSD. Dar regras para desenvolvimento econômico a partir de incentivos urbanísticos para você poder implantar mais metros quadrados de empresas e incentivos fiscais, reduzir a carga tributária para que cada um destes empregos custe menos à cidade. Então esse é o esforço, passou hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça, depois de um debate de quase 2 anos que a gente vem fazendo com a sociedade, audiências públicas realizadas nos céus daquele território, a gente usou muito a rede da educação, inclusive, para discutir qual é o emprego do futuro que vai se instalar na região norte e noroeste. Durante a reunião também foi definida a composição da subcomissão que vai discutir o planejamento para o Carnaval e outros eventos de rua em São Paulo. Participam do colegiado os vereadores Aurélio Nomura, do PSDB, Cláudio Fonseca, do Cidadania 23 e Caio Miranda, do PSB, que fez o requerimento para a criação. O Carnaval está numa dimensão que tem locais que sofrem demais, então trios elétricos grandes, não tem que entrar em ruazinha pequena, em bairro residencial. Trios que chegam, aqueles predatórios que vêm só para o carnaval, que não tem tradição nenhuma, tem que perder a prioridade em relação a trios que têm tradição de bloco, de bairro. Organizar e respeitar todo mundo, tanto os blocos como os moradores. Acho que é um marco importante e aí, pelo menos, debate e construir um caminho vai ser possível. 2 pontos essenciais abordados, né? Quer dizer, beneficiar algumas áreas para que elas também sejam polo de desenvolvimento e também a questão do carnaval, que é urgente na cidade, né? Cada ano o carnaval cresce muito aqui em São Paulo, né? E enaltece o trabalho dos vereadores, porque o vereador tem que votar projeto, ele tem que estar aqui, ele tem que participar das comissões, ele tem que fiscalizar, mas ele também tem que organizar. E como é que se organiza? O que é um plano diretor? O plano diretor justamente é para isso, para você organizar. Por exemplo, vou dar 2 exemplos.
O plano diretor ele tem que fazer o quê? Ele tem que criar desenvolvimento nas áreas para gerar emprego, para tirar a concentração, por exemplo, do centro da cidade. Então, nas periferias, ter locais onde possa ter emprego para a pessoa não ter que vir para o centro da cidade. Outra coisa que o plano diretor também faz, evitar o que está acontecendo lá em Parelheiros, que a gente acabou de ver na matéria logo no início, é assim, você ter áreas de mananciais que não podem, de forma alguma, por exemplo, ter habitações, ter pontos comerciais. Outra coisa que faz, vamos regulamentar, vamos organizar, essa área aqui só pode ter residência, essa área aqui só pode ter comércio. Isso que é um plano diretor. Faltaram 2 regiões, como a gente viu na matéria. E a questão do carnaval é fundamental. O carnaval hoje é uma das maiores fontes de renda da cidade de São Paulo. O carnaval, a receita do carnaval, está ali junto, brigando pelo primeiro lugar, junto com a Fórmula 1. Então é hora realmente da Câmara Municipal entrar também nessa atividade e organizar o carnaval, não é? Certeza. E na Comissão de Política Urbana, os vereadores analisaram 14 projetos de lei e 2 requerimentos. Dentre os projetos de lei que receberam parecer favorável está o que institui a Política Municipal de Incentivo ao Trabalho, de autoria do vereador Pólice Neto. O objetivo é estimular a realização do trabalho à distância, o chamado home office. Por um lado, você melhora a qualidade de vida do trabalhador, por outro, você faz com que as empresas na cidade de São Paulo sejam mais competitivas quando comparadas com de outras cidades do nosso porte, do nosso tamanho. Então é isso que a gente quer, fazer com que a cidade de São Paulo seja uma cidade extremamente competitiva na oferta de mão de obra de ponta, de mão de obra de qualidade, fazendo com que o emprego se aproxime da casa do trabalhador. Também de autoria do vereador Pólice Neto, 2 requerimentos solicitando a realização de uma audiência pública para discutir assuntos relacionados a projetos de habitação na Zona Norte e Zona Sul de São Paulo. O que a gente quer é deixar a população informada, por isso trazer as autoridades públicas envolvidas, por isso trazer o setor privado que aceitou esse desafio, que na minha opinião é certo do prefeito, o prefeito Dória e o prefeito Bruno Covas, nesse caso, acertaram a mão, acertaram um modelo que traz o setor privado para construir habitação para quem mais precisa. No caso aqui estamos falando de coisa da ordem de 7.500 unidades habitacionais, o que é importante para esses 2 setores. O presidente da comissão fez um balanço positivo da reunião e destacou outros projetos analisados nesta quarta-feira. Parte dos projetos de denominações, que é normal, né, que são aprovados, sem nenhum tipo de debate, e tivemos também projetos de correção de terminologia do plano diretor, que é o termo de ajuste de conduta, né, que se confunde com outro termo que é aí do meio ambiente. Essa área, Malha, do teletrabalho tem ganho bastante adesão, né, nos últimos tempos. Os vereadores estão bem preocupados com isso, né? Querem regulamentar, acertar os pontos, né? Sem dúvida. Numa cidade que nem São Paulo, pesquisa em cima de pesquisa está revelando o seguinte: cada vez mais o paulistano demora no trânsito para chegar no trabalho. Tem gente que sai da periferia e demora 3 horas para chegar no trabalho. 3 horas parado no trânsito. Já não podia estar em casa trabalhando? E outra coisa, os empresários, e isso é uma tendência mundial, eles estão descobrindo o seguinte, que se você, em casa, você é mais produtivo do que no trabalho. Primeiro, porque você produz mais. Segundo, você não gasta energia elétrica, você não gasta com rede de computador, você não gasta uma série de coisas que acabam gerando economia para a própria empresa, que vai reverter em quê? Em melhoria no salário para quem está trabalhando em casa. Então essa é uma excelente ideia, não é? São pontos que são modernos, né? A gente sem dúvida tem que realmente se modernizar no decorrer dos anos, né? Sem dúvida. Não lembra que eu falei aqui já, que quando inventaram a lâmpada, quem fabricava lampião foi fazer greve. Não admitia de jeito nenhum, pararam, fizeram várias manifestações, mas a lâmpada chegou. Então é por aí, né? E o presidente da Telefônica Vivo prestou depoimento na reunião da CPI das Antenas nesta terça-feira. Além dele, outros 5 diretores da empresa foram ouvidos pelos vereadores. A CPI apura questões relativas à prestação de serviços de telefonia e dados móveis. Os diretores da Telefônica Vivo acreditam que uma forma de melhorar a transmissão de dados é mudar a lei relativa à instalação de antenas. Isso porque a atual legislação é de 2004 e não contempla as tecnologias mais modernas. O 5G, por exemplo, demanda a existência de mais equipamentos espalhados pela cidade.
O vereador Claudinho de Souza, presidente da CPI, disse que a Câmara está atenta a esse ponto. O objetivo é melhorar o serviço oferecido ao paulistano. Uma operadora tem o sinal, ela vende o sinal dela para os assinantes. Os assinantes querem receber. Se ela não leva um sinal com qualidade para o assinante, ela é fiscalizada pela Anatel, ela é cobrada da Anatel e é multada. Se ela coloca uma antena irregular na cidade de São Paulo, a prefeitura vai e multa. Então, fica entre a cruz e a espada. Se eu não coloco antena, eu sou multado pela Anatel. Se eu coloco, eu sou multado pela prefeitura. O vereador diz ainda que o trabalho deve ter continuidade, ou seja, a legislação precisa ser revisada com frequência, para que a população não seja prejudicada com a falta de sinal. A modernização da comunicação, ela é muito rápida. Então, de repente, uma legislação aprovada hoje, daqui 3, 4, 5 anos, ela já, de repente, não atenda mais às necessidades do momento lá na frente. Então, nós temos que pensar nisso também e, de repente, até propor que haja uma revisão. Mas, para o vereador Camilo Cristófaro, a existência de uma lei antiga não justifica os problemas atualmente enfrentados pelos usuários da Telefônica Vivo. Telefônica está entre as empresas de maior reclamação no Procon de São Paulo, não transmite sinal decente para a população, instalam torres na cidade irregulares, eles têm mais de 300, 400, eles mesmos estão dizendo aqui. E eles são mentirosos. O problema é que eles pensam que aqui é a terra da Maria Joana, e não é. Eles estão pensando que aqui é... Por que eles vão fazer isso na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha? Eles estão no mundo inteiro, não estão? Por que eles obedecem às leis lá e aqui não? Eles são mentirosos, não têm vergonha na cara. Pois é, regularizar essa situação tem sido prioridade dos vereadores, né? Até porque é preciso se encontrar um caminho, um mecanismo para se colocar isso em ordem, né? Para que tudo funcione bem, né, Mário? E falta fiscalização, né? O vereador Camilo Cristófaro disse bem, Estados Unidos, Alemanha, em países de primeiro mundo, a empresa que coloca a antena, ela é orientada a fazer o seguinte, eu vou colocar uma antena, você vai colocar essa antena aí, mas você tem que dar sinal para 500 celulares. Mas o que acontece lá? A empresa que produz celular também é notificada e fala assim, escuta aqui, você vai ter que vender 500 celulares para essa antena. Se você vender mais, você vai pagar multa. Aqui não. Você coloca uma antena, a empresa coloca uma antena, a empresa que vende celular não está nem aí. Ah, mas aqui só comporta 500. Ah, mas eu vendo 5.000. É evidente que não vai funcionar. E assim é com o sinal de internet, com tudo. Então é muito importante o que está acontecendo com essa CPI, porque está trazendo os agentes, por exemplo, trouxe as empresas. Tem que trazer também aqueles que vendem, né, o tal do Wi-Fi, a questão do celular, as empresas, para todo mundo sentar e falar assim, peraí, vamos arrumar? Porque é isso que acontece. Você está falando no celular, caiu a linha. Quantas vezes a gente faz, nós fizemos links, né, nós que somos repórteres, fizemos links, estava no ar aqui falando coisa da informação, caiu a linha. E hoje em dia a comunicação é tudo, né? Tudo. Ligada à tecnologia, enfim. Tem que estar atento, né? E você lembrou uma coisa importante, só para encerrar. Tem que sempre estar se atualizando, porque os dispositivos, hoje, você está lançando aqui um sistema, já tem outro mais moderno lá fora. Então... Pois é. Bom, Mália, muitíssimo obrigada mais uma vez por estar ao meu lado aqui nesse Câmara em Pauta e até o próximo programa. Sempre é um prazer participar com você, com o telespectador da TV Câmara São Paulo. Este foi o resumo dos principais assuntos debatidos esta semana aqui na Câmara Municipal. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.